Manda brasa. Você já me conhece, eu sou o Alex. E hoje eu vou dar para vocês uma aula de Excel. A aula de funções, na verdade, de Excel. E basicamente eu preciso que para a aula de hoje vocês já saibam como trabalhar na organização das tabelas, como vocês podem preencher informações das tabelas e como determinar títulos e carregar informações desses títulos nas colunas e linhas que estão em cada tabela. Vocês também foram ensinados como fazer operações matemáticas de soma, subtração, divisão e multiplicação, que são essas que estão por esses símbolos ali. E como utilizar a função soma. Mas só que, professor, tem alguma coisa que me intriga nisso. Você tem o operador de mais aqui e a função soma. Por que você diferencia isso? Você não pode simplesmente somar todos utilizando o seu maisinho, como você faz normalmente no papel? Então, você pode. Só que, por exemplo, nós temos aqui uma tabela. Ela tem alguns números, vamos dizer, aqui é o A, aqui é o B e aqui é a soma. Você então aqui tem alguns valores, 1, 2, 3, 4. Aqui você pode facilmente dizer aqui então que eu quero somar o A2 mais B2 e aqui você pode somar o A3 mais B3. Aqui você vai obter o resultado da soma em cada linha, em cada correspondente. Só que o problema é que se você tiver, ao invés de apenas duas colunas para indicar valores, você tiver 10, por exemplo, você tem que encontrar uma forma um pouco mais abrangente de dizer isso. Você não vai simplesmente escrever A2 mais B2 mais C2 mais D2, etc. A forma mais fácil de você dizer é por meio de intervalos. Então você tem aqui A, B, aqui tem o Z, por exemplo, e aqui tem a soma. Ao invés de simplesmente você dizer A2 mais B2 mais C2, etc., até a letra Z, você pode colocar então igual soma A2, dois pontos, Z2. Mas professor, o que são esses dois pontos? Esses dois pontos eles indicam o intervalo, que basicamente eles escolhem tudo que está entre toda essa área. Ou seja, tudo que você está compreendido entre as letras A e Z vão ser utilizadas aqui na soma. Então, isso já substitui a questão de você utilizar o operador de mais, ou no caso, como você pode também fazer uma soma, você separa por ponto e vírgula. Essa operação aqui, A2 mais B2 também pode ser da mesma forma escrita como soma A2, ponto e vírgula, B2. Se você colocar também ponto e vírgula C2, ponto e vírgula D2, ponto e vírgula E2, ele faz exatamente a mesma coisa que está aqui. Mas a grande vantagem mesmo de utilizar os dois pontos é você economizar tempo e espaço enquanto você estiver tentando fazer operações de soma, por exemplo. Eu também preciso que você já saiba quais são as diferenças entre os tipos de dados. Por exemplo, nós temos vários tipos de dados que podemos trabalhar. Temos números que você pode utilizar para qualquer tipo de coisa. Por exemplo, contar pontos de um campeonato. De um campeonato de futebol. Que você tem aqui o time 1, fez tantos gols. 3 gols, por exemplo, no campeonato, tá? Contra o time 2. 3-0. Ok. Isso é um tipo de informação que você pode ter numa tabela. Só que você também pode trabalhar com outros tipos de coisas. Você também pode trabalhar com percentuais, você pode trabalhar com informações monetárias também. E isso facilita a visualização e facilita a forma como você vai trabalhar com esses dados no futuro. Porque por exemplo, o Excel permite que você construa gráficos também, indicando
exibindo as informações que você trabalha e você está trabalhando de uma forma mais apropriada, de uma forma mais compreensível para a pessoa que estiver olhando aquilo depois. Porque, por exemplo, você pode acabar imprimindo aquela tabela, imprimindo aquele gráfico, e você está olhando, por exemplo, o resumo de uma empresa dos seus lucros, por exemplo, um resumo diário, e ali está aparecendo apenas o número, 10 mil e tanto, por exemplo. Seria mais interessante você fazer aparecer o símbolo de reais, por exemplo, na frente do número. Então você, ao invés de, por exemplo, nesse caso, ele é mais útil você utilizar como número. Porque você está contando coisas inteiras, você está contando coisas que não tem uma notação específica, tem uma notação apenas numérica. Mas aqui, por exemplo, você tem você pode aqui colocar reais, 300 reais, por exemplo. No mês seguinte você tem 250. E você também vai trabalhar com informações percentuais, que são relativas a, por exemplo, nesse caso do lucro, você pode tirar uma porcentagem, por exemplo, de impostos que são deduzidos do seu lucro bruto, porque o lucro é líquido, né? Mas você pode deduzir alguma porcentagem, alguma taxa disso daí para, por exemplo, consumo, por exemplo, alguma coisa que você comprou, alguma coisa que você está pagando. Então, se você quer tirar uma porcentagem de uma coisa, você usa o tipo de porcentagem. Por exemplo, dedução. Aqui 5%. Aqui 10%. Então, esses tipos de dados são importantes para... É importante você diferenciar esses tipos de dados porque você está trabalhando com informações que são muito diferentes entre si. Você às vezes não pode usar uma determinada operação para trabalhar com a mesma operação para trabalhar com o valor de um lucro ou com o valor de uma quantidade de gols de um time. E você pode trabalhar isso de formas diferentes. Você pode apresentar isso de formas diferentes em imagens e em texto, de uma forma que seja mais compreensível para quem esteja lendo aqui. Mas eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, no caso, em relação às matérias anteriores, em relação ao que já foi ensinado, porque agora eu falarei sobre funções. Aí eu pergunto, se alunos, vocês têm alguma dúvida? Não. Não? As funções, elas são operações que informam o Excel que você está processando uma operação, ou seja, você, aqui no caso, você para escrever time 1 e fazer time 1 aparecer na célula que você está trabalhando, você só precisa clicar na célula e escrever time 1. Se você escrever 3 também, mesma coisa. Só que para fazer uma operação, por exemplo, eu quero fazer uma soma. Ok, eu quero fazer com que aqui apareça... Eu quero que aqui aparece o saldo de gol do time 1. Ok, o saldo de gols do time 1 é a subtração dos gols do time 2, do time 1, pelos do time 2. Só que se vocês testarem no computador de vocês, se vocês escreverem 3 menos 0 diretamente, a única coisa que vai aparecer é 3 menos 0. Porque o Excel ele não interpreta as informações que você digitou no formato de texto diretamente. Você tem que dar alguma coisa dizendo que você está executando uma operação matemática ou uma função que você precisa trabalhar. Então, para isso, você utiliza o chamado operador de igualdade, o igual. Porque ele diz para o Excel que você está fazendo alguma conta ali dentro, que você está fazendo uma operação ali dentro que vai fazer alguma diferença, que você está modificando o valor dessa célula. Se você colocar igual 3 menos 0, não vai aparecer isso na hora que você tirar a seleção ali. Ele vai aparecer 3. Só que da mesma forma, na hora que você clicar de novo, ele vai aparecer lá em cima no campo de fórmula a fórmula que você digitou, 3 menos 0.
Isso é importante também, é importante notar também que você já precisa saber como trabalhar com os valores que já estão presentes em outras células. Porque no caso do item 3 menos 0, só que eu coloquei diretamente 3 menos 0. Se a pessoa vier aqui e mudar isso para 4 ou 1, se aqui estiver 3 menos 0, isso aqui não muda. Então você precisa tornar a tabela um pouco mais dinâmica, porque a especialidade do Excel é facilitar as coisas para a pessoa que está criando tabelas. Ok, esse caso aqui é uma tabela pequena, você pode ir lá e simplesmente trocar aqui o número de 4 menos 1. Você pode deduzir essa conta e fazer isso. Mas e se você estiver fazendo jogos de 200 times, você estiver fazendo um campeonato com 40 times, por exemplo? Isso vai demorar muito para você fazer. Então, ao invés de você simplesmente ir trocando os valores 1 a 1, você pode colocar uma referência à informação que está aqui na coluna de gols dos times. Então você coloca aqui A1,